5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Clodoaldo Oliveira, de São Paulo. Tá aí, Clodoaldo, a música que você pediu. Obrigado pela participação. Um abraço aos nossos amigos paulistas. Aê! E hoje estamos ultrapassando a incrível marca de 21.043 visualizações. Então, já sabe, né? Bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de primeira série da Sociedade Educacional Curupaiti. É com muito orgulho que eu apresento essa instituição aqui para vocês. Claro, a maioria já conhece, só para quem não conhece. Bom, para a primeira série desse módulo que nós vamos realizar de 8 aulas, eu separei para vocês o seguinte: a matéria de vocês é o Oriente Médio, mas os conflitos atuais. Então, nós vamos aí correlacionar as guerras do Oriente Médio aos atentados de 11 de setembro de 2001, inesquecível, né? Identificar os motivos e métodos que formaram a Primavera Árabe, inclusive saber o que é isso, interpretar os principais focos de tensões internacionais do século XXI e vamos passar por assuntos como o Kurdistão e o Estado Islâmico. Então, todo mundo preparado? Bom, antes da gente começar a explicar alguns desses principais conflitos nessa região, é fundamental para que a gente possa compreender a divisão entre as duas principais divisões islâmicas. Divisão entre as duas principais divisões islâmicas na região. Isso mesmo. O xiismo e o sunismo. Sunismo, isso mesmo. No meio dos muçulmanos, existe uma antiga divisão entre sunitas e xiitas. Isso vai remontar lá à sucessão do quarto califa, que foi o Ali ibn Abu Talib. Isso mesmo. Ele era genro e sobrinho do profeta Maomé. E no ano de 661, esse califa ele foi assassinado. E o título passou então para Muawiyah, líder muçulmano, que não pertencia à linhagem do profeta. O nome Muawiyah, ele se escreve Moawiyah, nome complicado, né? Conforme eu disse, esse líder muçulmano não pertencia à linhagem do profeta. A maior parte dos muçulmanos, que ficou conhecida como sunitas, apoiou então esse novo governante, enquanto uma minoria, que ficou conhecida como xiita, defendeu que apenas os membros da família de Maomé poderiam, de fato, então, assumir esse califado. Então, dessa disputa aí se originou uma guerra civil que resultou, olha só, pessoal, na morte dos descendentes de Ali e na vitória dos partidários do Muawiyah. Nome complicado, né? Atualmente, cerca de 85% dos muçulmanos são sunitas, enquanto aos xiitas sobrou cerca de mais ou menos uns 15%. Bom, compreendido então a origem dessa rixa aí, podemos dizer assim, né, entre essas duas divisões, a gente pode seguir adiante. Então vamos para o ano de 1979, com a chamada Revolução Iraniana. Bom, essa Revolução Iraniana lá em 1979 foi o seguinte: aconteceu o que denominamos de Revolução Iraniana, que foi uma revolução que aconteceu no Irã ou Irão, tanto faz, quando esse país foi palco de uma revolução popular, cuja maioria do povo defendeu a adoção da Sharia, ou seja, a fundamentação islâmica nas leis governamentais, e de uma
teocracia naquele país. Vale lembrar que no Irã, que a maior parte da população é xiita e que era extremamente contrária à presença de um líder laico no governo. O governo do Irã, até então, era liderado por um presidente pró-Ocidente e aliado americano, chamado Reza Pahlavi. Ele foi deposto do cargo e essa sua deposição, ela estava, podemos dizer, relacionada ao apoio ocidental, além de defender costumes mais liberais em seu governo. O Reza Pahlavi também, ele defendia liberdade de vestimenta, a abertura de mercado ao Ocidente e outras coisas. Também ele queria realizar transações econômicas que falharam gravemente com o aumento da inflação, o déficit público e a dívida externa, isso mesmo. Ainda haviam escândalos de corrupção nesse governo, o que favorecia cada vez mais uma escalada da revolta no país contra essa liderança. Um dos líderes dessa revolta foi Ruhollah Khomeini. Se escreve Ruhollahkhomeni. Khomeini. Legal? Então ele assumiu aí essa onda de protestos e ele foi apoiado fortemente pela população. Após a sua saída forçada e urgente, o Reza Pahlavi, quando saiu do poder, né, ele saiu basicamente aí escondido e ficou refugiado dentro do próprio país com ameaças de morte pelo próprio governo. O governo baixou inúmeros atos com inspiração no Alcorão. E foram eles o seguinte. Bom, ele proibiu música e dança ocidental. Proibiu também homens e mulheres de frequentarem juntos praias ou piscinas. Determinou que nas universidades as mulheres deveriam sentar-se atrás dos homens durante as aulas e nunca olhar diretamente para os olhos do professor, nem dirigir-lhe a palavra. Devia ser difícil em sala de aula, né? Bom, a partir da Revolução Islâmica, esse Estado contestou radicalmente essa hegemonia dos Estados Unidos, a quem qualificou como Grande Satã, e com o qual as relações permanecem tensas, para se falar a verdade, até hoje. Por exemplo, em 1995, os Estados Unidos colocaram em prática uma política de embargo comercial ao Irã. Na verdade, isso foi uma tentativa, sim, uma tentativa de levá-lo a respeitar os direitos humanos e, por fim, as suas ações terroristas na região e no mundo inteiro, porque esse país se tornou o maior incentivador da expansão do islamismo, mas um islamismo assim mais radical, e eles gastavam milhões de dólares por ano com essa finalidade. Bom, então veio a guerra Irã-Iraque. Então, bom, com a entrada aí do Ayatollah, esse líder supremo do governo xiita, Khomeini, ou melhor, com a entrada aí do Ayatollah Khomeini, né, que era um líder supremo aí nesse governo xiita, um dos países vizinhos ficou preocupados com o rumo que o país andava tomando. Esse país era justamente o Iraque, que possui predomínio de população sunita e também tinha como líder um senhor chamado Saddam Hussein. Já ouviu falar, né? E ele acabava de assumir também a presidência. Isso foi em 1979, lá no Iraque. O Saddam, ele ficou muito preocupado em perceber como aquela revolução xiita, ela acontecia, ou melhor, como a revolução aconteceria. E ele receou que essa minoria xiita dentro do Iraque pudesse também defender uma espécie de revolução, o que iria acarretar aí, com certeza, consequentemente,
na deposição da sua presidência. Então, tudo pelo poder. Bom, no Iraque, então, as minorias xiitas e curdas, elas haviam sido reprimidas ao longo da década de 1960 e 1970, apesar do Iraque conter um Estado laico. Ou seja, num Estado laico, assim como o Brasil, você pode ter a religião que você quiser ou não ter religião nenhuma, não é? Então, assim, a revolução do país ao lado incomodava demais o Saddam. E ele começou, então, a cogitar a ideia de um ataque àquele país, utilizando-se do argumento da ilegitimidade. Olha que palavra difícil. Ilegitimidade da revolução e de questões territoriais antigas, vista que essa região ela é montanhosa, né? E as partes baixas dessas montanhas, elas são férteis e têm grande deposição de sedimentos que são ricos em minerais, são muito férteis e ainda recebem os rios Tigres e Eufrates. Para piorar a situação toda, ao longo de todo esse contexto, ainda havia uma grande questão, o canal Shatt el-Arab. Isso mesmo. Bom, o Shatt el-Arab, também conhecido como Shatt el-Arab, ou simplesmente Shatt al-Arab, ele é um canal que ele separa o Irã do Iraque, sem dizer que é um canal extremamente rico em petróleo e que ele também é fundamental para atividades agrícolas, até mesmo industriais, naquela região, fiquei com religião na cabeça. A estabilidade da política iraniana fez com que o Iraque desejasse, podemos dizer, assumir aquele canal para si próprio, com receio da nacionalização do canal pelo Irã, o que fez, e esperamos que você se lembre. O Gamal Abdel Nasser, ele aí pegou aí fez o mesmo que o canal de Suez lá no Egito, né? Então, ainda temos uma outra pequena região, denominada Khuzistão, fica dentro do Irã e é composta por uma maioria árabe e descendente do Iraque. Bom, com a Revolução Islâmica, inúmeros árabes da região começaram a contestar o governo do Khomeini, que gerou disputas entre os movimentos federalistas e as guerrilhas marxistas, ou seja, a esquerda também apoiava o governo do Khomeini, porque era um governo basicamente nacional. E esse grupo, eles estavam contra algumas minorias étnicas e aqueles que eram contrários ao governo também, não é? Claro. Bom, resumindo, a gente pode dizer então o seguinte, que o medo de uma revolução dentro do Iraque, a disputa por um controle do Shatt al-Arab, né, conforme a gente diz, e o movimento separatista dentro do Khuzistão, isso serviu como uma espécie de um gatilho de uma guerra que perdurou durante 8 anos, que foi denominada a Guerra Irã-Iraque, né? Bom, a guerra começa quando o Iraque invade o Irã, e aí destruiu a sua maior refinaria de petróleo. Algumas pessoas lembram de ter visto, inclusive pela televisão, aquelas imagens, né? E isso acabou provocando uma resposta das chamadas forças iranianas, que então estava dada a largada para a guerra. Bom, essa guerra durou 8 anos, né? Sem exatamente ter nenhum vencedor. Mas inúmeros problemas derivaram dessa guerra. Por exemplo, o Irã ficou destruído, o próprio Iraque, né? E fizeram esforços hercúleos, né? Como diria a Kátia Farias, para cumprir com esses esforços de guerra. Para vocês terem a ideia, as inúmeras refinarias que foram destruídas, né, ao longo desses 8 anos, geraram um forte empobrecimento nos 2 países, sem contar com inúmeros danos ambientais que o vazamento de petróleo gerou no solo e, sobretudo, no Golfo Pérsico. Geopoliticamente, tem aí uma grande observação a ser posta. O Iraque ele foi apoiado por forças dos Estados Unidos, né? Afinal de contas, os Estados Unidos queriam garantir aquela estabilidade lá do fornecimento de petróleo para o Ocidente. E eles tinham medo aí
eles temiam, né, nas forças islâmicas do Irã, uma ameaça ao fornecimento desse valioso combustível que eles precisavam. Então, essa aliança entre Estados Unidos e Iraque vai durar por pouco tempo. Vai vendo. Bom, ainda precisamos lembrar que ao longo dessa guerra, o mundo conheceu a segunda crise do petróleo, que estourou lá por volta de 1979 em função desses ataques às refinarias, tanto do Iraque quanto do Irã. E o saldo final da guerra, mais de 1 milhão de mortos e milhares de refugiados. Bom, nosso tempo está encerrando aqui. Na próxima semana, então, eu volto com a Guerra do Golfo e com outros assuntos relacionados. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias e sim em quarentena, eu peço que vocês tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até semana que vem.